Muito bem, meus irmãos, queridos, amados alunos, estudantes da Palavra de Deus. Falamos ao vivo aqui da região de Lajinha, Minas Gerais, leste mineiro, zona da mata e também a região do Sul Capixaba. Estamos aqui desde 1992, estudando a Bíblia Sagrada e os seus conteúdos, né? A Bíblia é um veio inesgotável. Quanto mais se estuda, menos se sabe, né? Nós estamos aqui pelo Centro de Cultura Bíblica de Erechite, mantendo 3 instituições: Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico de Erechite, Faculdade Teológica de Erechite. Temos vários cursos, não só os cursos teológicos básico, médio e bacharelado, como mestrado e doutorado em algumas áreas. Temos cursos inéditos, como o curso de Gematria Bíblica, curso de Etiologia Bíblica, curso de Línguas Hebraico e Grego, curso de Xilologia, o estudo do livro de Cantares. Xilologia é a ciência que só estuda Cantares. E nossas aulas são dentro do curso básico teológico. Esse curso estamos trabalhando nele. O curso é dividido em 6 blocos de 6 matérias. Nós estamos na matéria do bloco 1. Essa matéria é chamada Hermenêutica Bíblica. Matéria do bloco 1, primeiro livro. Falamos nas aulas anteriores sobre a hermenêutica, aquela oriunda da palavra Deus Hermes, na mitologia grega, que era o Mercúrio na mitologia romana, que era o mensageiro de Júpiter, o porta-voz. Quando a gente fala de hermenêutica bíblica, quer falar da interpretação. Por isso ela é a ciência e a arte de interpretar, né? Ela não é só ciência, também é arte. Ciência porque segue padrões de normas, e arte porque é flexível, né? E falamos já também na primeira aula sobre os radicais, as raízes gregas dela. Essa aula de hoje, aula número 2, vai falar sobre as raízes hebraicas, aramaicas, falando sobre interpretação, explicação, né? E tivemos, então, na primeira aula, falamos das várias raízes gregas, né? Hermeneo, o verbo hermeneo com as suas 6 vertentes. Aqui vamos falar, então, das vertentes que ocorrem no Velho Testamento sobre interpretar. A maioria delas tem a ver com sonhos, né? Você pega lá a primeira raiz, que é a raiz chamada patar do Strong 6622, aparece 8 vezes no Velho Testamento. Sempre essas 8 vezes num lugar só, que é referente ao sonho do padeiro e do copeiro mor, quando José interpreta aqueles sonhos. Gênesis 40, 8, 16 e 22, e Gênesis 41, 8, 12, 13, 15 e 15. 2 ocorrências no versículo 15. Nessas ocorrências aqui, a palavra quer dizer interpretar mesmo, né? José foi chamado e estava lá, chegou lá com o padeiro e o copeiro, estava na prisão real, prisão mor. José era o sonhador mor, na prisão mor, no país mor, que era o Egito, o maior país da época, né? E depois foi o Zafanete Panear, Salvador Mor. O dele era grande, né? Mor é maior no latim. E era chamado para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. Ele sabe muito bem que o padeiro e o copeiro escapou e o padeiro morreu, não é isso? O copeiro continuou servindo vinho e o padeiro foi enforcado. A segunda raiz que nós encontramos é a raiz chamada de Pesher. Pesher é uma raiz que também significa interpretação, solução. Ela é do Strong 6592. Só aparece uma vez na Bíblia Sagrada. A terceira raiz é Peshar, aramaica. Esse aramaico, a Bíblia foi escrita em hebraico, no grego e aramaico. Algumas porções de aramaico a gente encontra a maioria delas em Daniel, né? A língua de Arã, a língua dos caldeus, né? Aqui nós temos 30 ocorrências só em Daniel, sobre falando geralmente sobre interpretação de sonhos. É o Strong 6591. Daniel era entendido em visões e sonhos, diz o texto, né, de Daniel 1,17. Enquanto seus colegas Ananias, Misael e Azarias eram entendidos em cultura e em sabedoria. Nós vamos encontrar aqui, primeiro, sonho da estátua de Nabucodonosor, né, que começou a reinar em 605. Sucedendo seu pai Nabopolassar, que começou em 626.
É o novo império babilônico, que derrubou a Síria e começou o trabalho. E Nabucodonosor é filho de Nabopolassar, e depois ele reina 43 anos e é sucedido por Evil-Merodach, que reina 2. Depois o cunhado de Evil-Merodach mata Evil-Merodach, assassina o rei Neriglissar e reina mais 4. E depois ele morre e assume Belsazar, que é filho de Nabonídio. Assume Nabonídio e depois Belsazar. Nabonídio ficou em corregência com Belsazar, seu filho, que era neto de Nabucodonosor. O império cai no ano 539 pelo império derrubando a Babilônia, que foi o Medo-Persa. Então, o sonho da estátua, que fala sobre esses impérios, tem a palavra interpretação várias vezes. Depois, o sonho da árvore de Nabucodonosor, quando ele viu a árvore cortada e tal, que depois ele fica 7 tempos como animal. Depois, acontece o sonho de Belsazar, na noite fatídica que o império Medo-Persa, Dario, entra na cidade usando o canal do Eufrates. Mene, Tekel, Pérez, ou Tekel, Farsim. E a última é o sonho dos 4 animais que o anjo interpreta para Daniel, Daniel capítulo 7. Então, Daniel 2, Daniel 4, Daniel 5 e Daniel 7, nós vamos encontrar essa palavra aramaica, pechar. Depois nós encontramos outra raiz para interpretação, que é a raiz de intérprete. É liutz. Liutz, aramaico, hebraico liutz, Strong 3887, aparece 26 vezes no Velho Testamento. Só que a maioria das vezes que aparece, 98%, quer dizer escarnecer, zombar. Somente uma vez aparece em Gênesis 41, 23, que quer dizer intérprete. Quando José estava ouvindo os seus irmãos conversarem, e tinha um intérprete, que eles não sabiam que era José, que ele sabia e conhecia o hebraico, né? Estava falando na língua egípcia, e tinha um intérprete lá. E o mais fala de embaixador, intercessor, guias, e a maioria das palavras é escarnecer e zombar. Essas coisas são as coisas interessantes, né? Que tem uma palavra hebraica com um montão de significado. Tem uma aqui, por exemplo, a 5ª raiz hebraica, que é shever. Shever, hebraico, shever, Strong 7667, quer dizer decifração, interpretação, só aparece num lugar com esse sentido, que é Juízes 7,15, quando o Gideão, preparando para enfrentar os midianitas, desce no arraial deles e escuta um guarda, um soldado, contando para o outro sobre o sonho que era referente a Gideão, pão de cevada rolando e derrubando as tendas. Né? As demais palavras dessa raiz hebraica quer dizer fratura, quebradura, ruína, brecha, queda, ferida, angústia, golpe, destruição, lamento, calamidade, mas só num lugar que aparece decifrar, interpretar. E a última raiz hebraica é a palavra sekel, ou sehel, é o Strong 7922. Só também aparece num lugar. 16 vezes do Velho Testamento, só num local, só numa referência, ela significa explicação. Que é Neemias 8:8. Quando eles lá mais Esdras, né, vão fazer a leitura da lei, e ele vai explicar a lei. Daí que surgiu a Misná, e os comentários, e as tradições judaicas, nós falaremos numa aula dessas aqui, dessa matéria. Gemara, Talmud, Misná, Midrash, ela saiu daqui de Números, Neemias 8:8, que ele foi explicando a Torá, ou Tanar, que é a Bíblia inteira do hebraico, né? Torá é só os 5 primeiros livros da lei. Torá, Neviim, Ketuvim, é a lei, os escritos e os profetas. Então, essa palavra quer dizer discernimento, entendimento. E aqui, Neemias 8:8 foi colocado como explicação. Então, essa aula de hoje nossa foi essa, mostrar as raízes hebraicas dentro da hermenêutica, explicando como o Velho Testamento colocou a interpretação, com essas 6 raízes hebraicas. Vamos continuar nossas próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau.